Vamos lá, quinto ano, para mais uma videoaula de matemática. Hoje, nós vamos trabalhar o assunto poliedros. Vocês vão estudar das páginas 205 a 215. Não esqueçam de colocar a data de hoje. Então, vamos lá, crianças, vamos para o nosso assunto de hoje, poliedros. Então, vamos iniciar. Vamos começar falando sobre os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são figuras geométricas com 3 dimensões limitadas por superfícies fechadas. Os sólidos geométricos são divididos em poliedros e corpos redondos, tá? Então, aí vocês estão observando algumas imagens, não é? Sobre esses sólidos geométricos, tá? Então, aí já dá para você observar, né, que as figuras, nós já podemos identificar quais são os poliedros e quais são os corpos redondos. Dá para você identificar, não dá? Aqui, os corpos redondos, eles têm um formato mais arredondado, tá? Como exemplo aí o cone, a esfera, o cilindro, pois eles possuem uma superfície arredondada, tá, criança? Então, observe aí que a sua lateral é uma superfície plana, tá? Que é uma base em formato de círculo. Então, dá para diferenciar bem aí, né? O que são os poliedros e os que têm o formato de corpo redondo, não é? Dá para vocês identificarem e saber a diferença de um do outro, tá? Vamos agora verificar que os sólidos geométricos são compostos de 3 elementos. Então, vamos lá. Aí, vocês estão verificando o cubo, não é? Que é um sólido geométrico. Então, ele possui 3 elementos aí que vão fazer parte desses sólidos geométricos. Vamos lá. Aqui eu tenho a vértice, tá? Então, a vértice é o ponto de união das arestas. Então, você vai unir uma aresta com a outra. E você vai ter bem aqui, você vai ter uma vértice, tá? Que é o ponto de união de uma aresta com a outra, tá? Vamos verificar aqui. Este aqui é a face. Cada um dos lados planos do sólido, tá? Então, eu tenho várias faces. Olha, eu tenho uma face aqui, aqui do lado, aqui na frente, embaixo, ou do outro lado, aqui atrás. Então, eu tenho a face, tá? Em cada um dos lados dos planos do sólido, tá? Vamos para o próximo e o último, não é? Que é quem? A aresta. Então, aqui a aresta são retas que unem os lados do sólido, tá? Então, cada tracinho desse daqui, ó, segmento de reta, tá? Vai ser chamado de aresta, tá? Então, arestas são retas que unem os lados do sólido. Então, aí, uma forma maior, né, para você poder identificar novamente, né, a aresta, tá? A vértice e a face, tá? Deste modo aqui, você consegue identificar cada um deles. Aqui também nós podemos verificar também esses elementos na pirâmide, tá? Então, nós vamos ter aí a aresta lateral, não é?
nós vamos ter a aresta da base, tá? A vértice aqui só tem uma vértice, no caso, tá? Nós temos a face lateral, tá? Então, aqui você pode identificar esses elementos também que fazem parte da pirâmide. Nós vamos ter a vértice, aqui no caso, na vértice, a aresta lateral, a face, a aresta da base, tá? Então, aí, a pirâmide também contém esses elementos. Vamos aqui falar sobre o que são poliedros. Poliedros são sólidos limitados apenas por superfícies planas, que não rolam, que se chamam face. De acordo com suas características, os poliedros podem ser classificados em prisma ou pirâmide. Então, aqui nós temos a pirâmide e o prisma, tá? Então, aí são os poliedros. São superfícies, né? São sólidos que não rolam, tá? Então, vamos falar agora de cada um. Os prismas têm suas bases planas. Então, aqui a base, né? A base de baixo e a base de cima são planas, tá? As bases podem ter várias formas geométricas. Então, você percebe aqui que cada um desses prismas aqui, olha, contém uma forma diferente, tá? Uma forma diferente geométrica, tá? Nós vamos ter aqui o prisma quadrangular, o prisma hexagonal, o prisma pentagonal e o prisma triangonal, tá? Então, o prisma, né, ele tem a base e o outro lado, tá? A base dele aqui e o outro lado dele aqui, tá? Paralelo à sua base, tá? Com o mesmo formato. Então, tanto aqui em cima, né, nessa base de cima, como na base de baixo, ele vai ter o mesmo formato. Se você observar dos outros aqui, olha, ele tem esse formato, tá? Pentagonal, e embaixo também vai ter o mesmo formato, tá? Então, a base de cima vai ter o mesmo formato da base de baixo, ok? As pirâmides têm uma base plana, tá? Então, a base aqui, olha, de baixo, a base dela é plana. As faces, aqui, ó, são as faces juntam-se num só vértice. Então, elas se juntaram e vão aqui seguir em um só vértice, tá? Então, aqui, as faces se juntaram em um só vértice, no topo, olha só. Então, aqui dá para identificar as pirâmides, né? A pirâmide. Então, as bases podem ter várias formas geométricas, tá? Então, vocês podem conferir, né? Aí nós temos a pirâmide triangular, pirâmide pentagonal, pirâmide quadrangular, tá? E a pirâmide hexagonal. É parecido com o outro, né? Mas só que aqui as faces vão se unir para um único ponto, né? Para o topo, tá? Então, na pirâmide é um sólido geométrico formado pela união dos segmentos de reta, com uma extremidade em um ponto fixo, tá? Então, aqui, a união, né, das faces vão vão te chegar apenas em um ponto, que é no topo, tá? Sendo que a sua base, olha, a base aqui de cada uma delas é plana, tá? Vamos falar agora de os sólidos de Platão, tá? Esse assunto é bem novo. Os sólidos de Platão são poliedros retangulares, em que suas faces são formadas por polígonos regulares e congruentes,
tá? Então, aí vocês estão observando, eu tenho vários tipos de sólidos de Platão, tá? O que isso significa? Significa que todas as faces, tá, de cada um aqui, todas as faces de cada um, aqui a face, tá? Face aqui, a face, todas as faces vão ser todas iguais, tá? Então, a face de cada um deles aqui vai ter o mesmo formato, vão ser todas iguais, tá? Então, todas as faces do dodecaedro bem aqui, ó, tá? Então, todas as faces têm um formato de um pentágono, tá? O cubo, olha só, bem aqui o cubo, todas as faces têm um formato de um quadrado, tá? E o icosaedro? Icosaedro, bem aqui, o icosaedro, todas as faces têm um formato de um triângulo, tá? Então, cada um vai ter a sua face toda por igual, tá? Vamos falar agora dos corpos redondos, né? Voltando lá para os corpos redondos. Os chamados corpos redondos são sólidos geométricos que apresentam como característica fundamental ao menos uma superfície curva, tá? Então, nós temos aí o exemplo, não é? A esfera. Tem superfície curva, contínua, equidistante a um centro. Nós temos outros dois. O cilindro tem bases circulares unidas por uma superfície circular de mesmo diâmetro, tá? Então, aí o cilindro é um sólido geométrico classificado como corpo redondo. Isso significa que existe, criança, a possibilidade desse objeto rolar, tá? Se for colocado em uma superfície plana levemente inclinada. E o cone? O cone tem a base circular e um vértice, tá? Então, o cone, ele possui uma base circular, né, como eu acabei de falar, formada por segmentos de reta que tem uma extremidade, tá? Então, aqui ele tem uma base, né, circular e um único vértice, tá? E finalizando, crianças, vocês vão realizar as atividades das páginas 212 a 215, tá bom? Então, bons estudos e até nossa próxima videoaula. Beijinhos, tchau!